Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Hoje eu estou na casa da minha mãe no interior, por isso o som talvez não fique fique um pouco disperso, mas vamos lá. Eu não poderia perder a oportunidade de falar da CPI, da Covid. Bem-vindo aí, Thiago, que chegou, o pessoal que foi chegando aí. Pois bem, hoje eu quero falar sobre pelo menos 3 ações que foram tentadas por membros do governo para tentar barrar a CPI e os andamentos da CPI, os primeiros andamentos da CPI da Covid. E o governo, os membros do governo, a base aliada aí do governo, fracassou miseravelmente em todos eles. E hoje a gente ainda teve a publicação de uma decisão falando sobre a proibição, né, que o governo faça propaganda de kit Covid. Também é um pouco sobre isso que eu quero falar. E daí conjecturar, com base nos poderes que a Constituição dá à CPI, quais as possíveis conclusões a que essa CPI pode levar. Muito bem. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as terças e sextas-feiras, falando de questões de direito, e invariavelmente acaba entrando em alguma questão da política a partir do direito. E o conteúdo que a gente trata aqui, ele fica disponível no Deezer, no Spotify, no podcast Birosca News, também no youtube.com/c/Alexandre Bahia, e também no Telegram. A gente tem lá o grupo do canal do Birosca News e um grupo em que, caso você queira sugerir temas, debater os temas que a gente fala aqui, é só procurar. Todos os links para estes canais estão no meu Instagram, instagram.com/alebahia_. Pois bem, vamos falar então sobre essas decisões judiciais que barraram tentativas de membros do governo de atrapalhar a instalação, né? A CPI mal começou e já teve várias turbulências, já houve várias turbulências. O mandado de segurança número 37.760, eu comentei num programa anterior, falando sobre a liminar que o Barroso tinha dado, que depois foi referendada pelos demais ministros do Supremo, obrigando o presidente do Senado a instalar a CPI. Né? Já falamos sobre esta ação. Pois bem, uma vez instalada a CPI, o presidente do Senado, então, usando o regimento interno, determinou a instalação da CPI para que ela apure ações e omissões do governo federal relativas ao tratamento da Covid e particularmente a questão da falta de oxigênio lá no Amazonas. Esse é o objeto inicial, é o FAA determinado, né? A CPI precisa ter um FAA determinado e um prazo de duração. Quando os membros da CPI foram indicados, a gente teve, por parte de um senador, a ampliação do objeto dessa CPI, também comentei no outro vídeo, para que os recursos federais que foram repassados para governos estaduais e municipais também sejam auditados por essa comissão. Bom, assim que a comissão foi instalada, foi o colégio de líderes dos partidos políticos no Senado escolheu o presidente dessa CPI e este, por sua vez, indicou, né, deu a entender que indicaria o senador Renan Calheiros. A deputada federal Carla Zambelli correu, então, na Justiça e propôs uma ação popular. Eu vou linkar na descrição desse vídeo o número dessa ação popular para quem quiser consultar, em que ela requereu a um juiz federal de primeira instância, da Justiça Federal do Distrito Federal, que vedasse a possibilidade de indicação do Renan Calheiros. Esse juiz, o juiz Charles Moraes, ele concedeu a liminar e foi uma liminar extremamente controvertida, porque, afinal de contas, era uma decisão de primeira instância, de um juiz de primeira instância, para tentar barrar uma decisão do Senado. Então tem uma questão de competência aí muito mal resolvida. E o juiz deu a liminar
contra o regimento, inclusive, do Senado, porque o juiz deu uma decisão que seria impossível ao presidente da CPI cumprir essa decisão, porque, afinal de contas, de acordo com o regimento interno do Senado, os artigos 78 e 89, compete a escolha do próprio presidente da CPI, compete ao colégio de líderes, então o presidente do Senado não tinha como cumprir a decisão dada pelo juiz, e a escolha dos relatores da CPI compete ao presidente da própria CPI. Portanto, é uma decisão que não tinha o menor cabimento do ponto de vista técnico. Foi uma tutela de urgência, foi dada uma tutela de urgência sem dizer que estava sendo dada uma tutela de urgência, justamente porque não havia o direito que a tutela de urgência visa resguardar, ainda que de forma precária, vamos dizer assim. Quem é do direito aí sabe, né, o que eu estou falando. Essa liminar durou menos de 24 horas, o Tribunal Regional Federal derrubou essa liminar e o Renan Calheiros foi escolhido relator da CPI. Então essa foi a segunda derrota aí do governo, a primeira daquele mandado de segurança, a segunda nessa outra ação. E aí a gente vai ter um outro mandado de segurança que foi decidido anteontem, que é o mandado de segurança número 37.870, esse já foi protocolado no STF mesmo, né, mais adequadamente, cujo relator foi o ministro Lewandowski, e o Lewandowski não concedeu a liminar pretendida pelos autores desse mandado de segurança, de novo com os mesmos argumentos da Zambelli na ação popular, ou seja, que o Renan Calheiros não poderia ser o relator porque ele é pai do governador de Alagoas, portanto ele não teria isenção para tanto, e que também ele responde a ações na justiça e, portanto, ele não teria, isso ofenderia o princípio da moralidade administrativa, etc, etc. Vale lembrar que tanto a Zambelli quanto os senadores aparentemente esqueceram um negócio chamado presunção de inocência. E vale anotar também que a CPI, apesar dela atuar de forma similar a um órgão de investigação, não é de forma nenhuma exigido dos membros dessa CPI que eles sejam isentos. Aliás, parlamentares não são isentos, não é algo que se exige de um parlamentar que ele seja imparcial. De um juiz, a gente requer que ele seja imparcial. De um delegado, de um membro do Ministério Público, a gente requer imparcialidade. De político, a gente não requer imparcialidade. E o Lewandowski, muito acertadamente, não concede a liminar, mostrando, entre outras coisas, que a escolha de qual vai ser o relator da CPI é matéria interna do Senado, faz parte da livre escolha de acordo com o regimento interno do Senado, aqueles artigos que eu citei aqui no começo. Portanto, o Senado, o STF não poderia intervir no Senado, porque isso ofenderia a liberdade, a autonomia dos poderes garantida pelo artigo 2º da Constituição. Aí a gente tem, então, uma nova derrota do governo nesse mandado de segurança. Pois bem, a CPI está instalada, o Renan Calheiros é o relator, e é importante, então, a gente perceber que, de acordo com o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, compete à CPI a investigação. Nesse sentido, a CPI, como eu disse, se aproxima do que seria um órgão de investigação como a Polícia Civil, por exemplo. Compete a ela ouvir testemunhas, peritos, convocar ministros, convocar pessoas para que essas pessoas façam seus depoimentos, deem seus pareceres, se recolham documentos. Eventualmente a CPI pode requerer quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico, enfim, com autorização da justiça e etc. E ao final, a CPI então ela vai ter o poder, né, ela vai ter a função de fazer um relatório. Percebam que a CPI, nos poucos dias que ela já esteve funcionando, ela já determinou a intimação do atual ministro da Saúde e dos ex-ministros da Saúde do atual governo.
para que todos eles falem sobre ações e omissões, eventuais omissões, do governo federal ao lidar com a pandemia. Por exemplo, porque, afinal de contas, ficou a população do Amazonas acometida de Covid morrendo com falta de ar, né? A CPI ela não tem o poder de condenar ninguém, mas ela pode, no relatório final, apontar responsabilidades, tanto responsabilidades de natureza civil, quanto responsabilidade de natureza penal. E aí, as conclusões da CPI, ela deve encaminhar ao órgão do Ministério Público competente, Ministério Público Federal, eventualmente Ministério Público Estadual, para que o Ministério Público, aí sim, verificando aquele material, aquelas provas, depoimentos, o relatório que é feito por essa CPI, diga, né, determine eventualmente a abertura de ações de natureza civil ou até criminal para a responsabilização daqueles que agiram ou se omitiram, no caso relativo à questão da Covid. Vale anotar, para a gente poder terminar aqui, que, como eu disse, hoje saiu uma decisão que pode, inclusive, ser, todo o material dessa decisão pode ser, inclusive, utilizado aí por essa CPI, porque essa foi uma decisão da Justiça Federal de São Paulo, em que o governo federal foi proibido de fazer propaganda em que ele fale sobre o kit Covid ou qualquer tratamento precoce relativo ao Covid-19, assim como que aqueles influenciadores digitais que receberam têm recebido alguns milhares de reais do governo federal, eles, se forem falar sobre esse tipo de medicação, que eles alertem os seus seguidores sobre os riscos do uso desse tipo de medicamento. Ou seja, ao contrário do que o governo federal argumentou nesta ação, né, dizendo que nunca recomendou tratamento precoce, alguma coisa assim, a própria juíza demonstrou na sentença dela, por vários documentos que foram trazidos, como efetivamente o governo federal, desde o início da pandemia, e que o próprio presidente, inclusive, apoiou e incentivou, por exemplo, a produção em massa de cloroquina e, efetivamente, o tratamento precoce, várias ações aí do Ministério da Saúde nesse sentido. Pois bem, material não falta, na verdade, para que essa CPI apure responsabilidades, seja por ação, seja por omissão. E termino esse vídeo lembrando que nós batemos o nosso próprio recorde, chegamos à marca de mais de 400 mil mortos, ou como gosta de dizer o presidente, termino por aqui, mais de 400 mil CPFs cancelados por causa da Covid. Muito bem, eu vou ficando por aqui, semana que vem, na terça-feira que vem, volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Até lá!